Olá! Quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 2024 para escolher prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios do país. Assim como ocorreu nas eleições passadas, a maioria do eleitorado é formado por mulheres. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de ser extremamente importante, muitas vezes participamos do pleito sem saber os elementos que compõem essa, que é a maior celebração da democracia brasileira. Por isso, a TV UFOP começa a exibir, a partir de hoje, uma série de conteúdos jornalísticos para te ajudar a se preparar para as eleições municipais. Para dar início, eu recebo aqui no estúdio o Alisson Moraes, que é professor e doutorando em Filosofia Política na UFOP. Alisson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Adriana. Obrigado à TV UFOP, essa TV cidadã, muito importante para a democracia. Alisson, para começar, eu vou te pedir para explicar para a gente qual a importância das eleições municipais. A gente pode dizer que é neste momento que participamos mais ativamente da democracia? Adriana, a gente pode dizer sim, que é um momento célebre da democracia. Apesar de que a democracia não se encerra no voto, mas é um momento extremamente sublime da democracia. É um exercício da cidadania de forma ativa. A cidadania se coloca de uma maneira ativa nas eleições. Uma celebração fundamental. Nós temos mais de 150 milhões de brasileiros, mais de 5.000 municípios no país que irão às urnas agora nesse momento, para deliberar sobre o futuro das cidades, que é a base da federação. A cidade é a base da federação no Brasil, elegendo prefeitos, elegendo vereadores, que são as autoridades locais que irão efetivamente conduzir as políticas públicas. É o ponto alto da democracia, mas é fundamental que nós compreendamos desde já que a democracia não se encerra no voto. Talvez ela tenha início no voto, mas não se encerra. É muito importante, por exemplo, pós-eleições, ter um acompanhamento ativo por parte das pessoas. Como isso se dá? Através dos conselhos municipais, através do acompanhamento das reuniões das câmaras municipais, por exemplo, é o chamado controle social, que inclusive é uma inovação muito importante trazida pela Constituição de 88, nos mostra que o voto, ele inaugura e talvez seja o ponto alto da democracia, mas não se encerra aí. É muito importante, por uma questão de responsabilização cidadã, que nós também tenhamos, por ato de consequência mesmo, acompanhar os mandatos. Não se dá um cheque em branco, isso é muito importante. Se dá um voto de confiança, que depois pode virar voto de desconfiança também. Mas é o início, sim. É uma celebração democrática muito importante. E no dia 6 de outubro, eleitores país afora vão escolher os representantes das prefeituras e das câmaras municipais. O que isso significa? Isso significa que no Brasil, que é uma federação tripartite, isso significa muito. A democracia brasileira, ela é única nesse formato federativo. No mundo inteiro, nós temos democracias que consistem, por exemplo, em federações ou estados unitários, mas que têm, no máximo, 2 entes federativos quando se trata das federações. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil nós inovamos, é o único país do mundo que tem também entre os entes federativos os municípios. Uma inovação da nossa Constituição de 1988. Está lá no início da Constituição, união indissolúvel entre Estados-membros, a União e os municípios. E o que significa, então? A base da federação, onde as pessoas moram, são os municípios. E ali é onde a democracia começa a se exercer de fato, onde as pessoas podem reclamar inicialmente seus direitos. O agente político mais próximo das pessoas não é o deputado federal, não é o governador, não é o presidente, é o vereador e é o prefeito. Então essas autoridades locais, elas são muito importantes, tanto para elaborar as políticas públicas, quanto para executar as políticas públicas, quanto para questionar também o sistema, fiscalizar. Isso é muito importante, é um exercício de democracia muito importante. Então hoje eu sou um entusiasta do municipalismo justamente por isso. Essas eleições significam muito para o Brasil. Eu não sou favorável, por exemplo, a fazer unificação de eleição. Acho que nós temos que ter eleições municipais a cada 4 anos e não coincidindo as eleições federais e as eleições para os outros cargos, justamente para demonstrar que o município ele tem as suas idiosincrasias, as suas peculiaridades. Então são eleições extremamente importantes para o Brasil do futuro que nós queremos construir e para o Brasil do presente que a gente quer aperfeiçoar então a todos os momentos. Professor, no dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha eleitoral, ao que os eleitores devem ficar atentos.
Essa é uma pergunta muito importante, porque não basta chegar no dia 6 de outubro, depositar o seu voto eletrônico lá na urna e lavar as mãos. Não é esse o papel do eleitor verdadeiro, do cidadão, da cidadã. A gente precisa acompanhar, e acompanhar desde já. Porque você imagina que se um candidato está descumprindo as regras agora, o que ele não fará no mandato, né? Então é preciso vigilância, né? Há uma frase importante nesse sentido, que a vigilância é, na verdade, o que garante a efetiva democracia, né? E a vigilância de todos os eleitores. Então é preciso observar, hoje nós temos muitos mecanismos para nós observarmos, tem duas situações muito importantes que precisam ser observadas, que podem ensejar futuras cassações de mandatos, ou sequer diplomação pode acontecer, que é o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. Nós precisamos ficar atentos com relação a isso, e essa é a tradição brasileira. Não sejamos aqui ingênuos, imaginar que nós alcançamos a autonomia dos municípios, que agora nós temos uma democracia efetiva, em condições de paridade de armas, não. Existem ainda aqueles que se comportam como coronéis, existem ainda aquelas oligarquias do interior, e não só no interior, hein? Então a gente precisa ficar muito atento, e temos hoje mecanismos importantes. O TSE disponibiliza, por exemplo, o Pardal. Então basta digitar aí Pardal no seu loja de aplicativos, Pardal TSE, baixar e fazer as denúncias com propagandas irregulares, abuso de poder político, abuso de poder econômico e, claro, um outro aspecto complementar muito importante, que é os programas de governo. Quais são os programas de governo colocados? São execuíveis, não são? Porque você imagina se o candidato a prefeito ou a prefeita, ele sequer se preparou, sequer se colocou um programa de governo acessível, como é que vai governar? Então é preciso analisar as propostas. Todas as propostas hoje, Adriana, elas estão disponíveis no site do TSE, no Divulga Cand. É só ir lá, procurar, digitar Divulga Cand, vai na sua cidade e busca as propostas. Ali também tem as informações básicas do seu candidato, formação, currículo, bens que ele adquiriu durante a vida. Tudo isso compõe esse cenário que o eleitor precisa ficar vigilante, observar de perto. Então, observar as propostas, observar a atitude do candidato, da candidata durante as eleições, ficar atento ao abuso de poder político, ao abuso de poder econômico. Eu acho que essas são missões fundamentais de todos nós eleitores. E, Alisson, neste ano, a Justiça Eleitoral impôs regras para o uso de inteligência artificial nas eleições, já que ela tem potencial de turbinar problemas de difícil acesso, como as fake news. As notícias falsas, inclusive, impõem o maior desafio das eleições deste ano. Por isso eu te pergunto, como essas tecnologias podem interferir no processo eleitoral e ao que também o eleitor deve ficar atento? Essa é uma pergunta excelente, Adriana, e nos traz muitas preocupações. Esse é um tema muito caro para mim, que é o tema que inclusive eu estudo aqui no doutorado na UFOP. Porque, veja bem, a democracia, ao contrário do que muitos podem pensar, não é um regime estável, absolutamente cristalizado e consolidado. A democracia é muito frágil, é preciso que nós observemos muito atentamente para que não haja desequilíbrios na democracia. E nesse momento histórico, esse é um desafio enorme. As fake news, elas representam grandes ameaças ao Estado democrático de direito, não só no Brasil, mas é um fenômeno global, potencializando mentiras e narrativas absolutamente pernósticas ao regime democrático. Então nós vamos ficar atentos a isso. O TSE tem também o canal de denúncias, é possível denunciar as fake news, mas é muito acima disso o desafio, é muito maior do que isso. Você imagine as deepfakes, por exemplo, né? Você vai lá e faz um vídeo fake de um suposto candidato entregando dinheiro ao eleitor, por exemplo. Isso pode acontecer. Agora, pior que as deepfakes, porque você tem mecanismos, por exemplo, de analisar melhor as deepfakes e ver se aquilo é um vídeo verdadeiro ou não. Mas os deepfakes por áudio, você não tem conseguido fazer isso. Então, são muitos áudios fakes aí que podem rodar nas eleições e é um desafio gigantesco. Não vai bastar uma vigilância do TSE. É preciso também que o eleitor se conscientize, que tenha efetivamente a capacidade ativa de buscar a informação, buscar fontes confiáveis, ir direto às fontes, ao próprio candidato e buscar essas informações. E aí eu ressalto aqui o seu papel, o papel do jornalismo profissional, que é muito importante, é o caminho que nós temos, que tem a checagem dos fatos, que tem a fonte confiável, que tem pelo menos a fonte de onde você tirou aquela informação, ainda que seja confiável ou não. Mas o fato é a capacidade de verificação. A verificabilidade é algo fundamental e que nós perdemos nesse ambiente de fake news. Então é preciso ter muito cuidado nesse momento. Não basta apenas denunciar as autoridades competentes, temos que denunciar, mas é preciso também que nós tenhamos um choque de consciência por parte de todos os eleitores. E isso é necessário que comece
nas nossas casas mesmo, conversando em família. Olha, isso é fake news, você sabe que existe o fake news, por exemplo? Falar com nossos avós, falar com nossos pais, com tios, primos, sobrinhos, filhos, tratar esse assunto porque é um assunto que pode efetivamente comprometer a democracia. E aí você veja bem, quem tem coragem de patrocinar fake news tem um alto nível de desfaçatez. Então, o que essas pessoas podem fazer no governo, né? A gente precisa pensar nisso também. E, Alisson, durante o pleito, nós iremos definir quem irá gerir as cidades pelos próximos 4 anos. Por isso, é importante que o eleitor pesquise sobre os candidatos antes de votar e escolha representantes que dialoguem com as pautas que a gente acredita, né? Isso é muito importante, dialogar com as pautas que são pautas contemporâneas. Por exemplo, mudanças climáticas. Se o candidato não está colocando isso em pauta, tem um problema aí, sério. Por exemplo, violência doméstica contra as mulheres. Tem uma lei que foi aprovada agora recentemente, sancionada pelo presidente Lula, que exige que os municípios tenham planos de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Isso precisa ser colocado em pauta nos municípios, é preciso discutir esse assunto, isso não pode ficar de fora. Mas é muito importante também nesse momento que as pessoas diferenciem efetivamente qual é o papel do prefeito, qual é o papel dos vereadores, são papéis distintos. Isso está reservado de forma muito clara lá no artigo 29 da Constituição Federal, artigo 29, artigo 30. O prefeito, o chefe do Poder Executivo, ele executa as políticas públicas. Não é um mero gerente, eu tenho ouvido alguns prefeitos dizendo, não, eu sou um gerente, eu sou um zelador. Não, não é um simples zelador, não é só um zelador. O prefeito, ele é um agente político também, ele é um líder. É importante que ele, nesse processo de liderança, capitaneie também as ideias. Então ele precisa colocar em prática ideias de emancipação da sociedade dentro dos limites do município. Então vejamos, cuidar da educação básica é um dever do prefeito, cuidar da saúde pública, principalmente a saúde básica é um dever do prefeito, os ESFs, por exemplo, a política pública dos ESFs, da farmácia pública com os medicamentos básicos, cuidar da zeladoria urbana, da zeladoria rural nas cidades. Esse país tem muitas cidades com características rurais, então cuidar das comunidades rurais, iniciativas de desenvolvimento econômico, de inovação, de tecnologia, de inclusão social, tudo isso o prefeito pode e deve fazer, capitaneando ideias para o desenvolvimento local, pensando também de forma integrada com a região, em consórcios públicos, isso é dever do prefeito. Paralelo a isso, e o vereador na República Federativa do Brasil, ele tem um papel limitado, a bem da verdade, mas ele tem um papel fundamental. Se não lhe é reservada uma gama muito grande de propositura de leis, porque o vereador só pode legislar sobre assuntos de interesse local, mas a ele é reservada uma função tão nobre quanto a de legislar, que é de fiscalização. Então o vereador tem que fiscalizar, tem que estar atento à execução orçamentária por parte da prefeitura, analisar os programas da prefeitura, verificar como o dinheiro público tem sido gasto. Isso é absolutamente fundamental. E tem uma terceira função do vereador, que é de representação. Representação das comunidades, né? Checar de perto os problemas das pessoas e levar esses problemas para o executivo. São essas 3 funções do vereador. E o prefeito e a Câmara precisam ter uma relação absolutamente harmônica, mas independente, como também prevê a nossa Constituição Federal. Não dá para ter subserviência, é preciso ter autonomia, é preciso ter independência. E com base nessa independência, as relações de poder elas se tornam mais saudáveis, digamos assim. Eu acho que é importante também que nós tenhamos isso. Agora, só mais um adendo que eu acho muito importante. O Brasil é um dos países, Adriano, muito interessante esse dado, é um dos países do mundo que tem mais renovação, tanto do ponto de vista do parlamento, quanto do ponto de vista do executivo. Sobretudo nos parlamentos, inclusive nos parlamentos municipais. Tem índices aí de estados que tem 30% de renovação. Nem sempre renovação significa qualidade dos eleitos, é importante dizer isso. Mas a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? É muito recente a democracia brasileira, muito jovem a democracia brasileira. Desde 88, a nossa última Constituição, a Constituição Cidadã, como diria Ulisses Guimarães. De 88 para hoje, é muito recente, 3 décadas e meia. Muito pouco tempo para cristalizar uma consciência democrática no Brasil. Apesar disso, eu vejo que nós estamos avançando muito, temos avançado bastante. E, Alisson, agora eu te trago um dado de uma pesquisa da Unicef de 2022 que mostrou que 9 em cada 10 adolescentes acreditam que o voto pode mudar a sua realidade. Por isso eu te pergunto, a gente pode dizer que esse é um importante instrumento de mudança política e social? É um importantíssimo instrumento de transformação da sociedade. Agora, esse dado é muito interessante porque
E esse dado ele muda de país para país. No Brasil, a juventude tem se envolvido com a política de alguma maneira. Tem outros países que não têm se envolvido. Inclusive, a juventude tem sido muito volúvel às fake news. No Brasil, não. A juventude brasileira tem sido um canal de esperanças para a gente, porque a juventude não tem, de forma geral, né, as pesquisas mostram isso, não tem se desencantado completamente com a política ainda, como em outros países, tem participado de alguma maneira e tem compreendido o papel, a necessidade de um enfrentamento político no bom sentido, de debater a política, de fazer da política essa ferramenta de transformação social. Então o voto, ele é a primeira grande arma que nós temos, a arma do cidadão, a arma verdadeira, a arma democrática, é o primeiro. Mas eu quero reforçar mais uma vez, Adriana, não se encerra pelo voto. Alisson, para a gente terminar, apesar do voto ser obrigatório no Brasil, muitos eleitores ainda deixam de cumprir esse dever e esse direito, né? Por isso eu te peço para reforçar a importância de todos irem aí no dia 6 de outubro votar. É muito importante que as pessoas façam uso do voto consciente, Adriana, porque, veja bem, se pelo voto já é tão difícil mudar as estruturas, é difícil mesmo, porque existe um orçamento, por exemplo, muito engessado no Brasil, uma baixa capacidade de investimentos. Nós temos problemas no Brasil muito crônicos, uma taxa de juros que é alta, que inviabiliza investimentos mais robustos por parte da União, dificuldades na federação mesmo de repasses para os municípios. Então a estrutura já é muito difícil. E sem o voto, aí as coisas realmente elas tendem a piorar muito. Então o voto ele é muito importante, é um direito, como você frisou, de todo cidadão, e é um dever também. E apesar de obrigatório no Brasil, é muito fácil você não votar. Você vai no município vizinho e justifica. Mas e a sua consciência, como é que fica diante disso? Eu vejo algumas pessoas se orgulharem muito de dizerem eu só voto branco, só voto nulo ou não voto. Eu acho que as pessoas deviam se envergonhar de falarem isso, porque mesmo que você não se sinta muito representado ali, é muito importante que você vote no menos pior, por exemplo, mas não deixar de votar, porque o seu destino, o destino de toda a sua comunidade está diretamente relacionado com o seu voto. Então o voto é a verdadeira arma que nós temos. E quero frisar mais uma vez, não encerremos nossas obrigações cívicas no dia 6 de outubro. Comecemos a partir daí, fiscalizando os futuros mandatários, analisando as propostas, cobrando o cumprimento dessas propostas, fazendo o que eu disse, que é o controle social. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu estou convicto de que esse é o caminho para a gente construir um país melhor, mais justo, mais igual. E nós temos tanta coisa para melhorar no Brasil, não é possível que a gente deixe de votar achando que está tudo bem, porque não está, tem uma estrada longa pela frente. Então o voto é um dever importante cívico e um direito do qual nós não podemos abrir mão. Alisson, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Adriana, obrigado a você, obrigado à TV UFOP, e eu quero desejar a todas e todos um excelente voto no dia 6 de outubro, vamos todos exercer a cidadania. Um abraço. Perfeito. E o TSE anunciou medidas para combater as notícias falsas durante a campanha eleitoral e no dia do pleito. Uma delas já está funcionando, que é o serviço telefônico 1491. Por este número, o cidadão pode denunciar à Justiça Eleitoral tentativas de propagação de notícias falsas. A ligação é gratuita. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.